Olá, meus amores, estamos aqui de volta, né? Hoje, 4 de maio, retornando às nossas atividades. Tudo que nós estamos fazendo aqui é com muito amor, com muita dedicação, dando o nosso máximo, se doando da forma mais precisa, da forma mais expressiva que vocês possam imaginar, certo? Para que tudo dê certo, para que vocês consigam aprender, para que vocês consigam assimilar os conteúdos. A gente está voltando com a revisão dos conteúdos que a gente já aprendeu em sala. A gente está voltando, trazendo aquele gostinho, sabe? Da escola, dos momentos bons que nós vivemos lá, dos momentos com os nossos colegas, fazendo as atividades. Nós não estamos próximos fisicamente, mas nós vamos estar próximos virtualmente. Toda dúvida que vocês tiverem, pode deixar lá no chat, pode mandar uma mensagenzinha para mim lá pela plataforma. Eu irei estar retornando todos e dando o meu melhor e o meu máximo para que vocês possam, durante esse tempo de aulas online, estar aprendendo, certo? Estar tirando todas as suas dúvidas, dando realmente o meu melhor para vocês. Hoje nós vamos ter uma revisão de ciências. Vamos relembrar alguns conteúdos que nós já estudamos durante essa unidade de ciências e depois a gente vai resolver uma atividade, certo? Eu vou explicar tudo direitinho, como é que a gente vai resolver essa atividade. Espero que vocês entendam. Agora, o que vamos aprender hoje? Quais serão os conteúdos que nós vamos revisar? Será que nós vamos revisar todos os conteúdos ou nós vamos revisar aqueles conteúdos que teve mais abrangência? Aqueles conteúdos que foram mais trabalhados, entendeu? Então vamos lá. Nós vamos revisar hoje sobre tipos de ambientes, sobre o que o ser humano ele precisa para sobreviver, que são as coisas essenciais que o ser humano precisa para sobreviver. Porque o ser humano ele precisa de amor, de carinho, de alimentação, de moradia, de várias coisas. Mas nessa aula de ciência nós vamos revisar as coisas que são essenciais para a sobrevivência dos seres vivos. Nós vamos revisar também sobre a preservação do meio ambiente. Como é importante a gente preservar o meio ambiente. E esse nosso primeiro slide aqui, que está passando para vocês, fala sobre os ambientes. Aqui, onde eu estou é um ambiente. Aqui eu estou reproduzindo uma sala de aula. É uma sala normal, nós estamos trabalhando de casa para vocês. E eu produzi aqui uma sala de aula. Esse ambiente é um ambiente o quê? Digamos que ele é um ambiente escolar. Mas se eu estivesse na minha casa e estivesse lá na minha sala, ele ia ser o quê? Um ambiente de moradia. Só que essa primeira imagem que está sendo demonstrada aqui, nós vamos falar sobre o ambiente natural. Esse ambiente aqui, ele teve alguma intervenção humana? O homem chegou aqui e construiu alguma coisa? Não. Ele não construiu nada. Como vocês podem ver, aqui é um ambiente que foi criado pela natureza, certo? Então, ele é um ambiente natural. Quando é que é um ambiente natural? Quando o homem, ele não modifica. Quando o homem, ele não coloca a mão. Quando o homem não transforma. O homem poderia transformar esse ambiente se ele tivesse, dentro das leis, se ele tivesse documentos que dessem a ele a liberdade de transformar e de modificar, sim. Porém, nem todo ambiente natural que nós temos hoje, ele pode ser modificado, certo? Tem alguns ambientes que eles são de preservação da natureza e eles não podem ser modificados de forma nenhuma. Esse ambiente ele é um ambiente natural e aquático. Por que ele é um ambiente natural e aquático? Porque ele é formado em sua maioria por água. Ele tem partes de terra, sim, tem partes que são terrestres. Mas a sua maioria, o que é que predomina nele? O que é que tem mais nele? A sua extensão é maior por água. Então, ele é um ambiente natural e aquático. Vamos ver agora o próximo. Esse ambiente também é um ambiente natural. Por quê? Porque o homem não modificou. O homem ele não alterou esse ambiente. E ele é aquático ou ele é terrestre? Ele é formado por água. Qual é a predominância desse ambiente aqui? É maior em água ou é maior em terra? É maior em terra. A gente não está vendo aqui rio, a gente não está vendo aqui um mar, a gente não está vendo aqui um lago.
Então, esse ambiente é natural e terrestre, porque a sua maioria, a sua extensão é formado mais por quê? É formado por terra. Então, esse ambiente é um ambiente natural e terrestre. Por que é natural? Porque o homem ele não modificou, porque o homem não transformou. E porque ele é terrestre? Porque em sua maioria ele é formado por terra. Agora nós vamos falar sobre os ambientes que são construídos e modificados. Como eu já falei para vocês, quando o ambiente é natural, é porque ele não foi modificado e ele não construiu. Ou seja, o homem não colocou a mão nele. O homem não foi lá e não construiu uma casa ou uma escola. E quando é que o ambiente ele pode ser modificado ou construído? Quando o homem chega lá e transforma. Lá na nossa escola, será que antigamente já era daquele jeito? Não. Ali também já foi um ambiente natural e se transformou em um ambiente construído. Por que se transformou em um ambiente construído? Porque o homem foi lá e o homem transformou. O homem modificou aquilo que era natural. Por isso que passa a ser um ambiente construído, passa a ser um ambiente modificado. Um jardim, ele pode ser um ambiente construído? Pode, porque o homem pode chegar lá, construir um espaço bem bonitão, colocar flores, colocar vários tipos de plantas e ali se tornar um jardim. Mas isso não quer dizer que em sua maioria ele é natural. Por quê? Porque já houve uma intervenção do homem. O homem já foi lá e já modificou aquele ambiente. Aí, a partir disso, passa a se transformar em um ambiente construído, certo? Agora, nós vamos falar sobre os elementos que são essenciais para a sobrevivência do ser humano. A gente já sabe, eu já falei lá no começo do vídeo, que o homem ele precisa, né, do amor, do carinho, da atenção, de alimento, ele precisa ter uma moradia, ele precisa de educação. Mas esses são os principais, são os essenciais? Não. É e não é. Por quê? Porque eu vou falar para vocês agora quais são os essenciais, quais são os fundamentais, qual é que a gente não vive sem, entendeu? Pode passar. O homem não vive sem o quê? Sem a água, sem o ar. Já pensou se não existisse o ar, como era que nós iríamos respirar? Se não existisse a água, como é que nós iríamos viver? Se o nosso corpo, em sua maioria, é formado por água, nós iríamos ficar desidratados, né? A luz solar, que serve para aquecer o nosso planeta, para que não deixe que quando anoiteça as temperaturas caiam e esfriem totalmente a Terra. E o solo, o lugar que nós pisamos, o lugar de onde saem os nutrientes para as plantas, todos esses 4 são elementos essenciais para a nossa vida. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o ar. O ar, ele é formado por gases, em sua maioria, oxigênio e nitrogênio. Mas o que é o maior que está no ar é o oxigênio. Sabia? Agora eu vou falar 2 curiosidades para vocês. O ar, ele pode ser uma fonte de transporte. Como assim? Os aviões. Eu acho que alguém já andou de avião e sabe. O avião, ele anda pelo chão, ele anda pela água. Não, o avião, ele é um transporte aéreo. Então, o ar também serve como uma forma de transporte, certo? Nessa questão dos transportes aéreos, como helicóptero, avião e outros. Vou falar ainda sobre o ar. Ele pode ser transformado em energia. Mas que tipo de energia? Energia elétrica? A energia que a gente dá, o nome que a gente dá a essa energia, é uma energia renovável. Por que essa energia renovável? Porque a gente não vai agredir o meio ambiente e a gente vai, hoje a gente usa ela, amanhã a gente usa ela, então ela vai sendo renovada com o passar dos dias. E onde é que é produzida essa energia eólica? Nos campos eólicos. Tá vendo aqui essas turbinas? Quando o vento bate, elas giram e esse vento é transformado em energia, que é levado para um gerador e aí passa por toda uma transformação até virar energia elétrica. Assim como também a energia solar, que a gente vai falar mais na frente. Agora eu vou falar sobre a água. A água ela tem 3 estados físicos.
que é o estado sólido, quando a gente vê lá uma pedra de gelo, ou então quando a gente chupa um geladinho, um picolé, toma um sorvete, a água está no seu estado sólido. Agora, quando a gente bebe água, vai lá no filtro e bota uma água, essa água ela está no nosso estado líquido. E quando a gente está lá fazendo um café, então esquentando água para botar lá no miojo, essa água, ela, em tudo que ela vai esquentando, ela vai fervendo, ela vai evaporando. E ela se transforma em um estado gasoso. Então, nós temos aí 3 estados da água. E os tipos da água? Tem a água doce, a água salgada e a água potável. Qual é que nós consumimos? É a água potável, que é aquela água que foi tratada, aquela água boa para o nosso consumo. A gente consome uma água suja assim? Não, né? Mas a gente não consome porque nós temos boas condições. Porque nós podemos utilizar de uma água potável, de uma água tratada. Porém, em alguns lugares assim, algumas periferias, alguns lugares que não são tão favorecidos, existem sim pessoas que chegam a consumir esse tipo de água. Por falta de, digamos assim, de recursos financeiros para dar melhorias de vida, ou até mesmo pela questão da localidade que vive. Às vezes falta muita água, então quando a água chega, ela chega mais escura. E por não ter boas condições financeiras, as pessoas são praticamente obrigadas a consumir esse tipo de água. A água salgada, onde é que nós encontramos a água salgada? Nós encontramos água salgada nos mares, nos oceanos, né? Quando a gente vai lá na praia, a água da praia é o quê? Doce ou salgada? Quem já foi na praia? Eu já fui na praia, eu amo praia. A água da praia, ela é o quê? Salgada, isso mesmo. E o rio? A água do rio, ela é doce, ela é suja ou ela é salgada? Em sua maioria, as águas do rio, elas são doces. Muito bem, elas são doces. Vamos lá no próximo. Nós vamos falar agora sobre a luz solar, que ela é fundamental também para o nosso corpo, para o nosso desenvolvimento, certo? Ela é fonte de vitamina D, que é uma vitamina que também é fundamental para o nosso corpo, que é uma vitamina que auxilia lá nos nossos ossos, certo? E vou falando ainda sobre a luz solar. O Sol é quem aquece o nosso planeta, como eu já expliquei. Quando anoitece, se não fosse pela luz solar, o nosso planeta ele poderia esfriar muito e as temperaturas cairiam bastante. Com isso, ficaria muito difícil a vida no nosso planeta. E o Sol ele vem com essa função de aquecer o nosso planeta e tem lá a questão do aquecimento global. Lembra quando eu expliquei que o Sol ele é refletido, alguns raios deles voltam, alguns raios dele adentram a nossa atmosfera e fica lá no efeito estufa, esquentando o nosso planeta. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me chamar no chat que eu explico melhor. Ou então volta lá no nosso livro, onde fala de luz solar, dos aquecimentos. Lá vai ter muitas explicações. Ou então você diz, tia, não expliquei, será que na próxima aula não entendi? Será que na próxima aula de ciências você pode retornar um pouquinho daquele assunto que eu vou explicar? A luz solar também ela é utilizada na produção da energia, de uma energia renovável, que é a energia solar. Eu já expliquei isso nessa aula, não sei se vocês lembram, mas a nossa escola, lá na nossa escola, tem uma fonte de energia solar. Lá em cima, ó, depois no tem o primeiro andar, lá em cima nos tetos, tem essas placas que são instaladas e o sol aquece e essa luz, esse calor é transformado em energia, fazendo com que a gente não agrida muito o meio ambiente com a questão da energia. A gente também se conscientiza e gasta menos e a nossa conta de luz ela também vai vir reduzida. Agora nós vamos falar sobre o solo. Quais são os nossos tipos de solo? Quem lembra? Arenoso, argiloso e humoso. Esses são os 3 tipos de solo que nós temos. Aqui, como vocês podem ver, nós temos o nosso solo arenoso.
Por que arenoso? Arenoso ele vem de areia. Vou voltar lá. Quando a gente vai na praia, a gente pisa em quê? Em pedra? Se tiver algumas sim. Mas em sua maioria a gente pisa em quê? Em areia. Esse solo de areia ele é chamado de solo arenoso. Outro solo que tem uma característica meia avermelhada e também é um pouco bom para a agricultura é o argiloso. Ele é como se fosse uma lama. E o nosso próximo solo é o humoso. Ele é ideal para o plantio. Por que humoso? Porque vem de humus. E o que é humus? É um solo composto de restos de alimentos, de plantas que caem, se decompõem ali. Aí esse solo ele fica cheio de nutrientes, fazendo com que as plantas elas consigam se desenvolver cada vez melhor. Agora nós vamos falar sobre a preservação do meio ambiente. Lá no nosso livro, na página 41, fala sobre a preservação do meio ambiente. Como é que nós devemos cuidar do meio ambiente? Como é que nós devemos preservar o ar? Esses caminhões que soltam muita fumaça, ele ajuda o ar? Não, ele polui o ar. Essas grandes fábricas que têm turbinas enormes que geram muita fumaça, ela cuida do ar? Não, ela polui o nosso ambiente. Ônibus, carros, eles também poluem o nosso ambiente. Então, como é que a gente pode preservar? Eu quero ir na padaria, mas a padaria é daqui lá no final do corredor. Não quero ir de pé, eu vou lá e pego meu carro. Uma forma de você preservar é quando você quiser ir nessa padaria, você ao invés de ir de carro, você pode ir a pé. Assim também você se exercita e não deixa o seu corpo parado, sedentário. A gente, naquela outra imagem, aqui nós temos um ambiente o quê? Limpo, um ambiente preservado. Já nessa próxima imagem, nós temos um ambiente o quê? Sujo, uma praia suja. Já pensou se vocês fossem em uma praia e essa praia estivesse assim, poluída? Seria interessante vocês ficar lá? Não, porque pode ter mau cheiro, bactéria. E agora, com esse coronavírus, a gente não pode tocar em nada sujo, a gente tem que se higienizar bem, usar álcool gel, lavar bem as mãos, não tocar em ambientes que a gente não conhece quando a gente sai na rua. Tentar se preservar ao máximo para não contrair esse vírus, para não se contaminar e para a gente não levar esse vírus para dentro de casa, certo? Então, não é interessante um lugar como esse. Eu jamais iria passar uma tarde em uma praia poluída. E eu acho que vocês também não gostam. Já pensou você brincar de futebol ou de queimado em uma praia dessa? Seria interessante, seria legal? Não seria legal, vocês iriam pisar em bolsa, poderiam pisar em caco de vidro. Então, vocês têm que preservar o meio ambiente, vocês têm que cuidar do meio ambiente, certo? Não jogar papel no lixo, não jogar papel no chão, não jogar copo descartável, papel, saco plástico. Nada disso a gente deve jogar no chão, e sim no lixo, no seu lugar adequado. E se for possível, também procurar aqui em Sergipe qual é a empresa, quais são as cooperativas que fazem a reciclagem de garrafa PET, de papelão. Vocês ligam para eles, separa todo o lixo, faz uma coleta seletiva, plástico numa bolsa de plástico, papel numa bolsa de papel. Ligam para eles e perguntam: qual é o dia que vocês passam aqui na minha rua? Eu tenho material que será útil para vocês, que vocês podem usar, podem reutilizar, certo? E aqui eu vou falar sobre 5R. Como assim 5R? Esses 5R nos leva a ter o pensamento de como não poluir o meio ambiente, de como preservar o nosso meio ambiente. Que é o quê? Reduzir. Se a gente compra muita coisa de plástico, a gente reduzir. A gente também recusar algumas coisas, como se a gente tiver o nosso próprio copo, a gente não pegar um copo descartável para depois a gente jogar lá no lixo. Isso também ajuda na poluição. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Repensar sobre as coisas que a gente precisa
É necessário mesmo comprar isso? É fundamental comprar isso? Será que eu estou precisando mesmo disso? Será que depois que eu usar esse objeto vai virar lixo e vai poluir o nosso meio ambiente? Tudo isso a gente tem que pensar e repensar antes de consumir um objeto, certo? Outra coisa é reciclar. Reciclar garrafas para fazer potinhas de guarda-lápis, para fazer carrinhos de brinquedo. Nas nossas aulas de artes eu vou deixar alguns links de quem queira produzir algum brinquedo reciclável. E se você produzir, poste lá no Instagram, marque a escola, marque a tia, certo? Vamos incentivar as pessoas a reciclar e a reutilizar essas coisas. E por fim, o reutilizar, que é isso mesmo que eu tô falando. A gente pegar aquilo que a gente pensa que não presta e reutilizar. Eu posso muito bem com um rolinho de papel higiênico, quando meu papel higiênico acabar, eu posso pegar aquele rolinho e fazer um carrinho. Ou então eu posso pegar aquele rolinho e criar um porta-lápis, certo? Então, a explicação do nosso conteúdo acaba aqui. E eu vou voltar com o próximo vídeo explicando sobre a nossa atividade. Beijos e até o próximo vídeo.